Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Argentina, encerramento da primeira rodada, temos a equipe do Vélez Sarsfield 2 contra a equipe do Tigre 2. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o segundo palpite. Agora pelo mundo amistoso interclubes, temos a equipe do Sport contra a equipe do Celtic. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação oitava de final, temos a equipe do Dinamo Miskin contra a equipe do Ludogorets. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação oitava de final, temos a equipe do Linfield contra a equipe do Shelbourne. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, as quartas de final, temos a equipe do Juan Chipato contra a equipe do Nublense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela América do Sul, a Copa América Feminina segunda rodada, temos a seleção do Bolívia contra a seleção do Brasil. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana 16 avos de final, temos a equipe do Bolívar contra a equipe do Palestino. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão, a 14ª rodada, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Mirassol. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, as quartas de final, temos a equipe do Audax italiano contra a equipe do Curicó Unido. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve a aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a 14ª rodada, temos a equipe do Ceará contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a 14ª rodada, temos a equipe do Ceará contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Bolívia, Copa da Pacen, na 5ª rodada, temos a equipe do Oriente Petroleiro contra a equipe do Guabira. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa América Feminina segunda rodada, temos a seleção da Venezuela contra a seleção da Colômbia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida.
E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana 16 avos de final, temos a equipe do Alianza Lima contra a equipe do Grêmio. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana 16 avos de final, temos a equipe do Bulo Bulo contra a equipe do Once Caldas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a 14ª rodada, temos a equipe do Botafogo contra a equipe do Vitória. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão, a 14ª rodada, temos a equipe do Red Bull Bragantino contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.